gente! Tudo bem? Bem-vindas, muito bem-vindos à 8ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Eu sou Thiago Gomide e é muito, mas muito bom estar de volta a participar de uma iniciativa tão importante que eu vi nascer. O tema escolhido para esse ano me interessa também demais. O pedagógico de tudo e de todos, a leitura e a escrita na educação infantil. E como já é tradição, para abrir esse primeiro programa, nós iremos ouvir as boas-vindas do secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, o César Benjamin. Nós estamos iniciando a nossa jornada pedagógica, leitura e escrita na educação infantil. Eu já disse várias vezes a vocês que uma meta importante nossa será zerar o analfabetismo funcional na nossa rede o mais rapidamente possível. E isso começa exatamente na educação infantil. É ali que nós lançamos as bases do letramento, é ali que a criança amplia o seu universo vocabular, é ali que ela ouve histórias, ela imagina, ela faz associações e se prepara para o que vem depois na fase propriamente dita de alfabetização. Eu desejo a todos vocês um excelente trabalho, um excelente encontro, que vocês se divirtam bastante e também, ao mesmo tempo, que vocês aprendam, ensinem, se desenvolvam como profissionais, para que as nossas crianças, entre o final da educação infantil e os 2 primeiros anos do ensino fundamental, elas possam dar o grande salto da vida delas, que é o salto da escrita e da leitura. Muito obrigado. Como vocês sabem, a 8ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil é realizada pela Gerência de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Multirio. A jornada faz parte do calendário oficial da Secretaria e atende à formação continuada dos profissionais que trabalham com crianças da educação infantil. Muito bem, nesse primeiro encontro, nós iremos discutir o tema Ser Docente na Educação Infantil. Para explicar melhor a escolha desse tema, eu convido a gerente de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a professora Simone Souza. Ela gravou um vídeo para a gente. Vamos ver. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro dia da 8ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Hoje, nossa abertura já com um tema fantástico. Quem está aqui comigo é a Isaura Modesto, que vai falar um pouquinho para vocês do que a gente vai assistir agora. Simone, hoje nós vamos falar sobre a docência na educação infantil. Como é ser professor de educação infantil de crianças tão pequenas e o mais desafiador, de bebês. Exatamente. E trabalhando com a especificidade da educação infantil, perpassando pelas questões da linguagem, da cultura escrita, hoje a nossa roda promete. Sejam bem-vindos. Perfeito, Simone. Para participar da conversa de hoje, olha só, perceptível, né? Professoras e também professor. Temos responsável também, ou seja, cada um nesse momento vai se apresentar para ficar ainda mais claro para você que está aí. Posso começar contigo, Ana? Vamos lá. Eu sou Ana Paula Nogueira, professora da creche municipal Sementinha, do segmento maternal 2. Eu sou Amanda Fonseca, professora do berçário, no EDI professora Norma Andrade Nogueira. Eu sou Caroline, trabalho na pré-escola do CIEP Vinícius de Moraes. Eu sou Gabriela Farias, estou diretora da creche municipal Galdino Manuel da Silva, no Morro do Andaraí. Eu sou a professora Raquel, trabalho no maternal 2, na creche municipal Santa Terezinha. Eu sou Flávio, professor na creche municipal Pipa no Céu, e estou atuando esse ano no berçário 2. Sou Gisele Carvalho, professora de educação infantil na creche municipal Vitória da Paz. Este ano eu estou trabalhando no maternal 1. Eu sou a professora Helena, trabalho na gerência de educação da Sexta CRE e sou PA no EDI medalhista paralímpico Daniel Martins. Eu sou Ana Cristina, atuo na creche Vila Pinheiro, no segmento maternal 2. Olá, eu sou a Mariana, mãe da Maia, do maternal 1, da EDI Simone Pimentel. Eu sou Renata Francis, faço parte da gerência de educação infantil
do Rio de Janeiro. Olá, eu sou Joana Oscar e faço parte da equipe da Gerência de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, bem-vindas ao estrelato, tá? Depois de todas as apresentações, o professor está mais calmo? Então tá bom. Além disso, para mediar todos os nossos 5 encontros, nós recebemos com muito prazer a professora Mônica Correia Batista. Ela é doutora em Educação pela Universidade Autônoma de Barcelona e coordena a área de Educação Infantil do mestrado em Educação e Docência da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Mônica, tudo bem? Tudo bem, Tiago, e você? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Esse clima daqui vai esquentar cada vez mais. Com certeza. Se prepara! Ela também é pesquisadora do CEALI, que é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, da mesma faculdade, ainda coordena, o projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil do MEC. Professora, mais uma vez, seja muito, mas muito bem-vinda. E para fechar esse timão da educação infantil, nós temos a honra de receber a palestrante do dia de hoje, a professora Sônia Kramer. Ela é doutora em Educação com pós-doutorado na New York University e coordena o curso de especialização em Educação Infantil da PUC do Rio de Janeiro e o Enfoque, o grupo de pesquisa sobre infância, formação e cultura. Também é importante ressaltar que ela é professora da PUC do Rio de Janeiro. Professora Sônia, tudo bem? Tudo bom? Acertei tudinho? Ótimo. Maravilha. Muito obrigada. Vou propor agora, então, que a gente comece o nosso encontro. Perfeito. Então, vou passar a bola logo para a professora Mônica, que eu gostaria que nos explicasse o que nós iremos caminhar hoje e também fizesse a primeira pergunta à professora Sônia Kramer. Muito bem. Bom, eu tenho que agradecer muito, né, a possibilidade da gente estar aqui conversando sobre esse tema. Sônia escreveu o seguinte, junto com Silvia Nelly Falcão Barbosa. Mas não basta acolher, assumir a criança como produtoras de cultura, como aquelas que inventam o mundo, com uma história e uma cultura a serem partilhadas. Envolve planejar esse cotidiano, levando em conta o ponto de vista das crianças, seu jeito de conhecer e interagir com o mundo à sua volta, seu modo de se expressar por meio das mais diferentes linguagens, movimentos, produções. Então, um dos maiores desafios para a consolidação de uma prática educativa de qualidade é realizar esse tipo de planejamento, um planejamento que considera a criança, que considera suas especificidades e, ao mesmo tempo, que leve em conta o direito dessa criança de aprender, de se desenvolver plenamente. Que elementos, Sônia, você destacaria para essas professoras que estão aqui, para quem está nos ouvindo, como sendo fundamentais para se atingir esse objetivo? Em primeiro lugar, muito obrigada aí pelo convite. Um olá, um abraço aí a todos. Nessa discussão tão importante, eu acho que, em primeiro lugar, era interessante pensar que nós e as crianças, nós adultos e as crianças na educação infantil, mais do que alunos são crianças. Nós, como professores, isso se coloca como um desafio, né? Como ver nelas as suas histórias, como ver nelas as suas necessidades e como atuar com elas, levando em consideração essas necessidades, aquilo que elas expressam. Eu queria, nesse primeiro momento da conversa, destacar 2 aspectos, no que se refere às crianças e um aspecto no que se refere aos adultos que trabalham com elas. No que se refere às crianças, como você leu, Mônica, esse modo de ser no mundo. As crianças são sujeitos da cultura, as crianças são provenientes de vários contextos sociais, elas têm histórias que são construídas nas suas famílias, nas creches, nas pré-escolas, na praça, nas igrejas que frequentam, elas têm características que trazem consigo, têm modos de entender o mundo das suas famílias. Então, o primeiro ponto, eu acho que é esse acolhimento no sentido de respeitar aquilo que elas são nas suas diferenças e estabelecer vínculos. O vínculo, me parece que é um dos pontos mais delicados, difíceis e importantes de serem estabelecidos, estejam as crianças em que contextos forem, na casa, na creche, na pré-escola.
Um segundo aspecto desse acolhimento é aquilo que a gente oferece a elas, né? Estabelecidos esses vínculos, o que você oferece na instituição, como você organiza esse espaço, a que livros ela tem acesso, que brincadeiras podem ser realizadas. Então, assim, de um primeiro modo de entender a questão, acho que os vínculos que são estabelecidos e as condições concretas daquele espaço, naquele tempo, naquele momento em que a gente está interagindo com as crianças. Do ponto de vista dos adultos, eu queria destacar para que esse acolhimento, esse vínculo, essa atuação possa acontecer, que é a questão do nome, né? Como é importante na interação com as crianças, nós sabemos disso, saber os nomes das crianças, que elas saibam os nomes umas das outras, né? E como foi importante, e é importante para todas nós, e é por isso que um programa que tem uma respeitabilidade, uma qualidade, esteja ele presencial ou esteja à distância, como que ele precisa começar por cada um assumindo e dizendo o seu nome, né? Então, eu gostaria de colocar isso, Mônica, para que a gente possa pensar, cada um de nós, nesse espaço e nos espaços das escolas ou dos centros de formação que estiverem nesse momento recebendo esse programa, de que maneira a gente, como adulto, se coloca na instituição. Se a gente se coloca com o nosso nome ou se ainda, em muitas situações, a gente fica anônimo por trás de tia, tio, mãe, pai, né? E que a gente possa pensar nisso, né? Esse nome é a nossa marca, o nome é a nossa história, e que é muito importante que todos nós possamos nos reconhecer, nos ver e nos conhecer nos nossos nomes, nas nossas histórias, portanto. Tem um vídeo muito bacana sobre cenas que aconteceram dentro de uma escola, que vai envolver nomes, que vai envolver muitos elementos do que foram falados pela professora Sônia. A atividade que nós fizemos foi uma atividade que a gente costuma fazer sempre, que quando a gente se diverte, a gente aprende mais rápido. Nós só precisávamos de um espaço e giz. E nós levamos esse giz lá para baixo, já com a intenção de pedir para as crianças escreverem o próprio nome. Quando eles terminaram de escrever os nomes, pedir para que eles escrevessem o nome dos colegas. E se tivesse alguma dificuldade, o próprio colega dono do nome iria ajudá-los. Bem, então vamos para a roda de conversa. Vamos ter agora alguns minutos com a possibilidade de perguntar. Vou fazer igual uma sala de aula mesmo. Quem levanta o dedinho? Eu. Vamos lá, professora. A professora Sônia destacou, né, a importância do nome, da identidade, e eu queria puxar uma sardinha para a gente falar da identidade desse profissional da educação infantil. A gente sabe que a história da educação infantil tem duas marcas bem fortes, que é a escolarização e o assistencialismo. Então, nesse contexto, está lá esse profissional e com o objetivo de garantir, né, que as especificidades da educação infantil sejam preservadas e aconteçam de fato, né? O que a professora Mônica pensa a respeito? Eu acho que é muito importante levar em conta a história, como você disse, né? Como começou esse atendimento a essa criança pequena? Não é tão tranquilo dizer, olha, para a criança pobre no Brasil, ela começou de tal forma, ou para a criança de 0 a 3. Nós ainda estamos entendendo esse histórico. Mas uma coisa a gente sabe que a gente sempre teve nessa disputa, né? Aquelas instituições mais voltadas para a ideia de que ali é um lugar para que a criança possa crescer, ser cuidada, mas, sobretudo, que ela é um lugar para que a mãe possa sair para trabalhar. Isso ainda é muito presente, uma concepção inadequada, porque o Brasil já caminhou tanto, né, do ponto de vista legislativo, de dizer que essa criança tem direito a se educar no espaço coletivo, por meio de uma ação pedagógica competente, executada por profissionais competentes, adequadamente capacitados. Então, a gente vive se indagando
e ainda buscando materializar esses princípios que estão na Constituição, na LDB, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, ou seja, que a gente vem repetindo sistematicamente, mas que colocar em ação ainda é muito difícil, né? E eu queria, então, também provocando a Sônia Kramer, que ela desse uma opinião acerca disso que nós estamos debatendo aqui, pensando assim, o que é ser professor na educação infantil? Por que é diferente ser professor na educação infantil e ser professor na etapa seguinte, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, já que lá também se atua com crianças? O que acontece que nos constitui de uma maneira diferente daquele profissional que vai atuar nos anos iniciais? Então, acho que, de um lado, eu tenho algo que é muito falado por todos, que é a brincadeira da criança, né? Esse brincar da criança. E eu queria pensar essa brincadeira da criança como uma experiência de cultura. Significa dizer que nós, adultos, junto com as crianças, temos, na educação infantil, a oportunidade de criar, de imaginar, nos mais diferentes modos e várias vezes ao dia, e durante as relações que a gente estabelece, com os livros, com os brinquedos, com o espaço, com a pintura, com todas as formas de produção cultural. Então, assim, pensar que essa brincadeira, brincar não é só lidar com brinquedos, brincar é, sobretudo, mudar as coisas de ordem, né? Mudar as coisas de lugar. E aqui eu queria colocar um foco. Nós temos uma literatura infantil muito desenvolvida no Brasil. Nós temos programas hoje que, graças à atuação das políticas públicas, colocaram esses livros nas instituições públicas, e esse material diz respeito exatamente a isso, né? Da nossa responsabilidade de produzir, de criar situações onde crianças e adultos possam interagir com a literatura. Possam interagir com a literatura oral, já falamos disso há pouco, né? Com as histórias que a gente conta oralmente, mas que também possam interagir, conviver, explorar livros, histórias, nos seus mais diferentes gêneros, contos de fadas, fábulas, provérbios, adivinhações, várias vezes ao dia, repito, né? A gente pode contar uma mesma história aos poucos, um pouquinho cada dia. Eu posso ler uma história inteira, e eu estou falando ler e não só contar, mas eu posso também contar. Então, eu penso que o que faz uma diferença na educação infantil é essa possibilidade da gente aprender junto com as crianças. A primeira pergunta dizia respeito a aprender o nome, com o nome, mas também aprender com elas, e elas possam aprender conosco. O que isso significa? Se nós, como professores, não tivemos oportunidade de conhecer a literatura infantil, os livros literários, a gente pode, sim, ler esses livros antes, no momento em que a gente está fazendo o planejamento, e ler com as crianças. A gente pode se permitir criar, fantasiar, imaginar e recriar o mundo, né? Porque ler é isso, né? Ler é atribuir sentido ao mundo, aos livros, né? E às coisas, às situações onde a gente vive. E, em seguida, também se perceber autor, poder ser autor da sua história, ser autor do seu texto, quando elas já começam a buscar essa escrita, ser autor de um texto, também nós adultos, dessa importância que isso tem para nós. Então, eu penso, Mônica e todo mundo, né, que essa ideia da especificidade da educação infantil, não só porque as crianças são de pouca idade, elas são pessoas como nós, e como elas nós podemos aprender junto, criar junto e nos beneficiar do universo importantíssimo, cultural, que os livros trazem para todos nós. Obrigada. Pergunta agora do outro lado. Quem faz? Carol? Professoras, no caso, eu trabalho há cerca de 7 anos com educação infantil. E, às vezes, eu encontro resistência por trabalhar de forma lúdica, por parte de alguns responsáveis, inclusive até de alguns profissionais de educação. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco, ou a professora Mônica, ou a professora Sônia, acerca da importância da ludicidade no desenvolvimento infantil e como conscientizar as famílias acerca dessa importância também. É bem importante a sua pergunta, porque ela tem a ver com o que a gente estava comentando antes, sobre a relevância, a importância da brincadeira.
E quando a gente fala da ludicidade, a gente está falando da brincadeira. E nós temos, né, assim, a tradição da nossa escola, a escola brasileira, mas a escola, pelo menos no Ocidente, como a gente conhece, é uma escola que sempre queria ensinar coisas, né? As pessoas sempre acham que tem que aprender coisas. E eu gosto de introduzir uma preposição nisso, né? A gente pode aprender com as coisas. É isso que significa ter uma experiência de cultura, né? E eu vejo que quando as pessoas reagem ou resistem é porque também elas não tiveram oportunidade de compreender e se compreender como autor desse processo, que é um processo de formação cultural. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é, para uma reunião, levar um pequeno conto, levar um poema, entender a riqueza que a gente tem em termos da música, do ponto de vista da melodia e do ponto de vista das letras do seu texto. E pensar, vou pegar o tema da música, né? Nós somos muito musicais, todos nós, no Brasil inteiro, né? Mas especificamente a gente está falando do município do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Essas pessoas que têm muita resistência e que, de alguma maneira, ficam mais endurecidas, né? Assim, tem uma rigidez, uma sisudez, né? Uma cara amarrada, pensar, isso sempre eu fico me perguntando também, como você, por que a gente não se leva junto quando a gente vai para dentro da sala, para dentro da creche, né? A gente deixa a nossa alegria, o nosso entusiasmo, a gente gosta de dançar ou de cantar, ou de criar, e por que a gente não leva isso junto? Então, eu penso que esse trabalho é um trabalho que é pedagógico, como diz o nome do encontro, mas ele é pedagógico num sentido muito amplo, não no sentido de aprender só coisas úteis, mas no sentido de aprender aquilo que a gente pode ser como pessoa, né? E pode ser como pessoa com as crianças. Eu te respondi? Não sei? Respondeu. Okay? Pode fazer isso? Pode quebrar protocolo? Pode, deve. Sim. Quebre todos os protocolos aqui, a gente está numa comunhão de amigos e amigas. É muito importante. Também queria comentar, porque eu acho que a resposta da Sônia foi muito importante para a gente pensar como que uma preposição pode mudar um sentido, né? Uma preposição, você pode dizer, mas gostar, aprender, né, com as coisas, é muito importante. Eu acho que o brincar, a gente tem desprezado esse conceito, né? Eu acho que para a educação infantil isso é uma lástima. Imaginar que quase um chavão, né, que a brincadeira é o eixo da proposta pedagógica que está nas diretrizes curriculares nacionais, né? A brincadeira e as interações. E a gente buscou trabalhar bastante a partir desse pressuposto para ser coerente com as diretrizes na coleção, mas entendendo a brincadeira, como a Sandra disse, como uma experiência de cultura. E isso precisa sair dessa formulação teórica para a prática docente, sobretudo para a prática de professoras que estão lidando com crianças tão pequenas, né? A brincadeira não é uma estratégia metodológica, ela é uma condição desse sujeito que é um infante, que é uma criança, né? Então, não é porque nós escolhemos brincar mais um pouquinho, dar determinados jogos, porque aí a criança fica mais feliz. É porque é uma condição, ela entende o mundo dessa forma. E, de novo, vou contar uma história de um filho de uma amiga minha, que a mãe comprou daqueles joguinhos de memória, de achar a letra correspondente com a imagem, quer dizer, tinha por trás daquele jogo a intenção de ensinar a criança a reconhecer letras, né? E quando ela chegou e abriu o presente, ele falou, mamãe, esse é um jogo que finge que é uma brincadeira, né? Então, a criança entendeu perfeitamente que aquilo era uma estratégia, né? Não é que esse jogo não importe, ele importa, mas não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando daquela situação em que a criança precisa fazer de conta, imaginar, né, fantasiar, porque dessa forma ela consegue compreender o mundo adulto, que é tão difícil para nós que somos adultos, entender, né, e a se apropriar desses signos, construir sentidos, imagina para a criança, né? Então, eu acho que você tocou numa questão que linka com a ideia da identidade do docente, né? Porque esse docente precisa ser alguém que tem um repertório vasto, e não só que ele conheça a brincadeira, mas que seja um ser brincante, né? Que ele se divirta com as crianças, que ele tenha alegria naquilo que ele faz, e volta também para a questão da identidade que a Sônia trabalhou tão bem, do nome como essa condição da gente se compreender no mundo, né? De se fazer presente nas relações sociais. Então, essas coisas estão todas muito ligadas,
né? E isso que eu acho que constitui a nossa identidade como docentes da educação infantil. Olá, professora Sônia. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu, enquanto gestora de uma creche, eu me vejo com um grande desafio. Quando chega no início do ano, né, fazemos aquela lista de desejos, né? Como as professoras se identificam, os educadores se identificam, o berçário é sempre o rejeitado, né? Muitas têm dificuldades de trabalhar no berçário. E nós estudamos, né, que é tão importante. Aí eu queria que você me ajudasse a seduzir esses profissionais para que seja uma turma, um grupamento disputado ano que vem, né? Não acredito que em mais unidades aconteçam isso. Muito bom. Há muito tempo atrás, eu, provocada numa mesa, que as pessoas queriam que eu desse uma definição do que é gestão. Vou começar por aí. Né? Às vezes a gente tem assim uma luz, né, que dá na hora. Me lembrei assim, se a gente perguntasse para as crianças pequenas o que é gestão, isso foi uma suposição para fazer o efeito lá, eu espero que faça o efeito aqui também. As crianças provavelmente diriam que gestão é um gesto grande. E a gente acha engraçado isso, meio óbvio, mas é isso que a gestão é. Né? Então, eu acho que a sua pergunta me faz lembrar essa situação, porque na gestão a gente, em geral, fica quase afogado com as exigências, né, imediatas de dar respostas, de providências, de concertos, né, de reuniões, da reunião até o ralo, né, e tudo é relevante, né, na vida da gestão. Então, assim, esse é um primeiro ponto, né? Que gestos grandes a gente precisaria ter para, de uma certa maneira, vencer as resistências, que eu acho que né, tem uma ligação com a pergunta anterior, de por que será que as pessoas têm medo, dificuldade de lidar com os bebês? Eu não tenho a resposta. Eu fico um pouco pensando que nos processos da educação que a gente conhece, nós mesmos na educação infantil já fomos os mais desvalorizados. Né? Tende-se a valorizar pela escolaridade os professores que trabalham com os níveis mais elevados. Talvez por isso tenha aparecido o nome gestão. Eu há pouco perguntava para a Mônica por que a gente está falando em docente na educação infantil, dado que essa palavra docente, ela se você for ao dicionário, ela é sempre mais apropriada para falar do docente no ensino superior, até no ensino médio. Né? Mas nós somos professores, né? Nós somos pessoas que, professores e professoras que interagimos, sentamos no chão, né? Estamos juntos com as crianças. Mas talvez seja extremamente importante pensar que responsabilidade está sendo exigida de nós quando cada vez mais a gente tem que se deparar com os nossos próprios limites, com os nossos próprios medos, né? De segurar, porque ele chorou. Né? Você tem que adivinhar muitas coisas, né? Você tem de se dispor a muitas coisas, especialmente a essa escuta, né? Uma observação e uma escuta desse bebê. Muito bonita a sua pergunta. Eu, enquanto professora desse berçário, fui contagiada por esse mundo dos bebês e acredito que possa ser, sim, desenvolvido um trabalho de qualidade através justamente dessas interações, das brincadeiras. E aí eu gostaria que as professoras significassem um pouquinho o que é trabalhar essa cultura oral e escrita com as crianças tão pequenas. A minha pergunta era justamente essa, como trabalho com formação, né, desses professores, e muito que a fala e a pergunta é muito essa, como construir esse espaço, e aí eu entendo esse espaço não só sala de aula, porque o espaço, né, é todo deles. Então, como construir um espaço que propicie a essa criança esse acesso, essa linguagem oral e escrita em todos os grupamentos, desde lá do berçário até a pré-escola. Uhum. Ótimo. E a gente mesmo quando fala sala de aula, a gente mesmo acha estranho, né? Porque é uma sala, não necessariamente de aula, e o mais possível sem aula, né? Uma sala com interações e práticas e brincadeiras e também, não tem nenhum problema, se a gente precisa também ensinar, mas que isso não seja o tempo todo. Eu fiz referência um pouquinho a isso, acho que é muito importante voltar. A literatura, ela é uma expressão na oralidade também, né? Então,
a música, a gente já comentou antes, os trava-línguas, os provérbios, os ditos populares, os brinquedos cantados que a avó, uma tia mesmo, né? Tia, irmã da mãe ou irmã do pai, né? As professoras na creche ou na escola que sabem, né? Então, essa literatura da oralidade, o dedo mindinho, seu vizinho, né? Todas essas brincadeiras que são tão importantes, porque, fazendo justiça a isso que fala, né, o Antônio Cândido, são uma produção literária que está na oralidade. Eu acho sempre muito importante que tenhamos vários gêneros, repito isso que falei no início, né? Então, as fábulas, os contos de fadas, essa literatura mesmo dos romances, e aí autores, sim, como Monteiro Lobato, que permitem que você leia cada dia um pequeno capítulo, os capítulos deles são bem curtos, também falando com as crianças maiores. Todo esse universo onde a gente pode entrar e do qual a gente pode participar, né? Com o teatro, a dramatização. Eu lembro que em muitas línguas essa palavra brincar, ela aparece no inglês ou no francês ou no alemão, significando também o representar no teatro, o jogar, né, jogar bola, enfim. Então, que a gente possa ter essa experiência de cultura também com os livros. Agora, além disso, né, que a gente possa, como professor, como adulto que a gente estabelecer momentos de leitura desses livros. Eu sempre gostei, como professora de educação infantil, de ler os livros, né? De ler segurando os livros, né? Você pode ler segurando o livro assim, né? Não gosto de ler um livro para as crianças ou de contar a história numa posição onde você não está de frente para o livro, né? Você pode ler com poucas crianças que estejam ao seu redor. Você pode ler numa mesa com um grupo de crianças, enquanto as outras estão folheando os livros e contando umas com as outras. Então, o que eu estou falando aqui é desse acervo da leitura, né, que são os livros, mas também dessas práticas que a gente estabelece com as crianças. Também a gente pode contar desenhando no quadro. Eu fui uma professora de educação infantil que não sabia desenhar, não sei desenhar até hoje, não faz sentido contar porque essa história aqui, mas as minhas crianças sempre desenhavam muito bem, e eu dizia isso, eu não tive a oportunidade de desenhar, então a gente desenhava, contava as histórias juntos, então é uma outra modalidade, você pode contar sem os livros, né? Há pessoas que têm a habilidade de memorizar o livro e contá-lo de cor, como um contador de histórias, então acho que o importante é que a gente garanta essa diversidade de gêneros, de suportes no livro, no quadro, também no teatro, né, que aí é uma peça, não é um texto literário ao vivo, né, ela só existe em cena, mas que também a gente possa se preocupar com essas práticas no planejamento, né, que a gente possa ter várias vezes ao dia essa história sendo trazida para as crianças, para que ela depois entre também nisso. Então, acho que livros numa ponta e essas práticas de ler e de escrever em outra ponta. Olha só, estamos com o tempo mais do que esgotado. Mas eu gostaria muito de convidar a Mariana. Faz a pergunta, Mari. Claro. Oi, professoras. Eu, como responsável, né, então, eu estou do outro lado da moeda. Então, tudo que a escola, os educadores constroem com as crianças, muitas vezes os pais desconstroem por causa do sistema de crenças que eles foram criados. Então, eu queria saber como é que os pais, né, tem muitos que podem, e como a escola pode acolher esses pais para eles serem mais participativos nessa construção da criança. Bom, Mariana, é muito bom você estar aqui, o que eu acho que é para nós um prazer enorme e é raro, né? A gente tem esse péssimo hábito de fazer rodas de conversa só para falar da gente com a gente mesmo, e eu acho que os pais trazem uma contribuição importante, né? Eu costumo fazer um paralelo com a área da saúde, né? Porque quando a gente vai no médico, a gente sabe muito sobre o nosso corpo, mas não sabe nada sobre o que ataca o nosso corpo, né? Então, você vai ter que dialogar com alguém que é um especialista, e que vai te explicar coisas sobre algo que ele não conhece, que é o seu próprio corpo, que você conhece, mas não conhece o que ele tem acerca, né, do que está te ameaçando. E é nessa interação
né, que você vai ter que abrir esse diálogo, que o especialista vai ter que te convencer que aquele tratamento é melhor ou pior, adequado ou inadequado. Eu acho que nós, na educação, temos que aprender a fazer isso. Né? Nós temos que ter clareza do que nós sabemos sobre a nossa profissão, ter segurança sobre isso, para poder convencer os pais das nossas práticas, para que eles se sintam amparados, acolhidos e que eles confiem que a educação dos filhos está colocada em boas mãos, e ter abertura suficiente para ouvir alguém que conhece muito sobre aquela criança que está ali. Então, na educação infantil, sobretudo, por causa desse cuidado que Sônia fez referência, nós temos que ter um olhar muito carinhoso, generoso, humilde para junto das famílias, né? Para que a gente construa uma educação coletiva. Por isso que a lei diz que a educação infantil é complementar à ação da família. Então, ela não substitui, ela não está no lugar, por isso que nós não somos tias, né? Porque ali é uma educação de outra ordem, mas que complementa algo que já existe. E, bom, eu acho que as perguntas dos pais devem ser entendidas como contribuições e não como ameaça. Se a gente domina e tem autonomia e conhece, estudou e sabe argumentar, nós podemos ou reforçar aquilo que a gente faz ou modificar. Né? E na educação infantil isso é tão importante, tirar o bico, deixar o bico, tirar a fralda, permanecer com a fralda, né? Voltar a usar a fralda porque houve alguma coisa na família que a criança se sentiu ameaçada. Então essa delicadeza em função da criança, né? Deixar que os pais entrem dentro dessa escola, dessa instituição, porque ali não pode ser alguma coisa trancada, fechada, que não dialoga, que o pai é sempre uma ameaça. Né? E isso não nos ameaça no eixo dessa nossa conversa aqui, que é a identidade do professor, porque ela se forma neste diálogo, né? E ela pode se fortalecer nesse diálogo. Professora Sônia, vou pedir aquelas suas considerações finais. Primeiro, de novo, agradecer, acho que é sempre muito importante poder participar de um momento de construção coletiva. Queria fazer considerações finais tomando a última pergunta. Há uma dica desses dois lados de que a Mariana nos indagou, que é também importante para que a gente, na escola, na creche, possa escutar da mãe, do pai, dos avós, dos responsáveis pela criança, as suas histórias com a escola. Também que os próprios professores possam ouvir as suas próprias histórias com a escola, a gente vai se surpreender muito. E ao lado dos livros, então, de novo, estou fazendo as considerações finais, dizendo que tudo aquilo que conversamos aqui tem a ver com essa oralidade, com essa narrativa das histórias de cada um de nós, que a gente possa se reapropriar, tomar posse de novo da nossa própria história de mãe, daquele que um dia não foi a uma creche, que nunca foi a uma pré-escola, que não tem ideia. Muitas vezes as professoras também entram, nunca trabalharam com bebê, nunca estiveram numa instituição como bebê. Então, que a gente possa tomar posse, ser autor da nossa história, falada, contada, da narrativa, e também possa se beneficiar daquilo que foi escrito, literária ou teoricamente, para nós, né, sobre educação e sobre a literatura. Muito obrigada. Então, nossa roda de conversa aqui maravilhosa com as professoras Sônia e Mônica deram panos para a manga. E a discussão aí, como está sendo? Animada. Só que o trabalho não termina na discussão. Agora tem o desdobramento com as nossas crianças. Vamos lá? Mãos à obra. Esse foi o primeiro encontro da Jornada Pedagógica de Educação Infantil de 2017. Obrigado a todas vocês, obrigado, professora Mônica, obrigado, professora Sônia, obrigado, gente. E olha, estou de volta, como disse no começo do programa, a Jornada Pedagógica, mas também estou de volta a Multirio. Então, conexão tem que continuar, tá? Você pode acessar os produtos da Multirio através de diversas plataformas, então não perca, temos para todos os gostos. E é isso, nos vemos de novo no próximo encontro. Um prazer enorme, tenho um orgulho gigantesco de vocês, um orgulho gigantesco de trabalhar com vocês. Tchau, tchau.